43 da LGTV, e aqui no YouTube eu vou dar uma parcial da enquete, porque não adiantou o seu Tomás Molina retirar a senhorita Milena Vogado e colocar ela no escritório dela aqui na redação. Só ela tem escritório, nem o chefe tem, ela tem o escritório dela, para ficar votando do Vozinha. Na parcial da enquete, o Messi está levando como destaque da primeira rodada com 57%. Ele até trocou a foto, você vê? Não sabe perder. Sabe aquela pessoa que troca de time, depende de quem tá ganhando? Começou a enquete com a foto do Vozinho. Aí ele viu que ele ia tomar uma goleada de Marília Ruiz e Fábio Piperno, Ivan Moré e o Robson Morelli, todo mundo votou no Messi. Aí ele foi lá, sorrateiramente trocou a foto da arte. Mbappé, 5%, Harry Kane, 13% e o Vozinha, por enquanto, 25%, mas honrosos 25%, pelo que ele fez nessa rodada. Aí, também não tá, a gente falou, não tá nenhum brasileiro, Piperno, mas se você pegar o destaque nos jornais de hoje, mais do que o Harry Kane, a gente colocou uma foto agora, porque para quem tem filho adolescente ou pré-adolescente, que é o caso do meu mais velho, agora tem alguns novos neologismos que a gente está usando. Um deles é aura, farmar aura. Aurudo, com aura, sem aura. Essa foto da seleção argentina entrando em campo com o Messi à frente é muita aura, viu, Ivan Moura? Você também tem filho adolescente? É muita aura. Sim, o Lui tá enlouquecido com esse lance de aura. É muita aura mesmo, porque você tem um brilho de um cara liderando esse time com 38 anos, assumindo todas as responsabilidades. E o mais interessante, eu vi uma entrevista do Messi falando sobre os 16 gols que ele atingiu, e ele falou que, para ele, na opinião dele, a entrevista dele ontem, não passa de um número, isso não significa nada. Ele falou, o Ronaldo, todo ao lado do Close, estou muito feliz, tá, mas isso não significa nada, o que é importante é título. Porque quando você eu ultrapassei o Ronaldo foi o maior atacante do mundo. Ele dá uma moral pro Ronaldo na entrevista dele. Então, olha que interessante, olha que consciência coletiva que faz a diferença de um grande líder. O Messi não está onde está por acaso, ele não fez os 3 gols por acaso, e a seleção também não por acaso, a seleção argentina vai dar muito trabalho nessa Copa do Mundo, porque vê um cara no seu ápice de maturidade, talvez ápice físico não, mas de maturidade. E a sensação que eu tenho, inclusive é o que o Pedro Bassan falou na reportagem ontem, no Jornal Nacional, é que exatamente no mesmo dia em que o Messi fez o gol, no dia 16 de junho de 2026, foi 20 anos depois do primeiro gol dele na Copa do Mundo, lá em 2006, né, na Alemanha. Então, é um cara que consegue manter essa aura, as novas gerações. A galera pirada no Messi, os nossos filhos são pirados no Messi, Morelli. Então, agora a gente consegue voltar com aquela foto deles entrando? É bonita, né? É bonita. E eu queria fazer uma comparação. Eu queria fazer essa daí, ó. Joga essa foto para a seleção brasileira. Você vê que tem uma composição, né? O Messi está no centro, os caras estão de cabeça erguida, peito cheio, e todo mundo dá a impressão nessa foto de que vão jogar para esse primeiro, que é o líder do time. Não parece isso? Essa leitura que a gente faz imediata. Não, e quando você joga vê pro Brasil isso, Marília. Não, esquece. Aí todo mundo de cabeça baixa esperando o Neymar de boné. Quem estaria o Messi? Quem estaria no lugar do Messi? Quem estaria no lugar... Hoje o Vini Júnior. O Vini Júnior talvez seja o principal. Você entende a diferença? O que aconteceria hoje é o Neymar com o boné para trás da CBF de tênis entrando ali no meio para chamar a atenção. É o que se espera do Neymar, só que ele não pode jogar. Quem vê o vídeo Você entende a diferença? Dessa entrada, é total, mas quem vê o vídeo dessa entrada, eu convido vocês, a gente não tem os direitos de imagem dos jogos, então a gente não pode mostrar. Essa é a entrada da seleção argentina para o aquecimento antes do jogo da Argélia. Você vê ele saindo do vestiário para ir para o túnel de acesso, e aí tem até o Messi não é o último a sair do vestiário, mas ele passa no meio de todos e ocupa esse lugar. Então ele não é o primeiro a sair e tá esperando os outros. Ele passa ali no meio, ocupa esse lugar. E aí quando eu tava assistindo o jogo da Argentina, meu cachorro chama Messi, né? O cachorro dos meus filhos chama Messi. Como você disse, a criançada é louca no Messi, os meus filhos são loucos pelo Messi, o cachorro chama Messi lá em casa. Quando a gente estava assistindo isso, uma outra referência pop, Piperno, que eu sei que você gosta muito, eles falaram, mamãe, parece o filme do Avengers. Sabe quando eles falam Avengers Assemble, que juntam todos os super-heróis e vão para uma batalha? O meu filho do meio, o Teco, virou e falou assim, mamãe, olha, Avengers Assemble. Eu falei, é exatamente isso, é a liga dos argentinos. É o cara liderando um exército, o cara liderando um grupo que vai lá para uma batalha. Mas é aí que tá o negócio, é a atitude do líder, mas não é só o líder por conta da história, daquilo que ele já fez.
mas é o líder que ainda continua em campo, uma referência também de liderança e uma referência técnica. Quem foi que decidiu o jogo? Ele. Então os caras têm essa confiança, sabem que podem contar com esse líder nesse momento de dificuldade, porque ele é o fator aí de definição mesmo, coisa que infelizmente a gente não tem. A gente está aí, enfim, procurando. É diferente, por exemplo, de todas as outras forças aí do futebol, né? Então a gente fala do Mbappé, a gente fala do Harry Kane, a própria emergente Noruega tem lá o Haaland. Só que o Brasil não tem e a de Portugal, infelizmente, está definhando. E o curioso é que se a gente faz uma analogia, a gente está fazendo uma analogia à seleção brasileira. Se nós pudéssemos fazer uma analogia à seleção que talvez mais se equipare pelo nível de protagonismo do seu principal jogador, que seria a seleção de Portugal, o Cristiano Ronaldo estaria aí no meio sendo decisivo para Portugal, assim como o S é? Acho que não, né? Porque eu até disse ontem, o Cristiano Ronaldo, para mim, é um a menos na seleção de Portugal. Que estreia melancólica, que falta de participação nas partidas, levando em conta um meio-campo tão bom, talvez seja um dos principais meios-campos dessa Copa do Mundo, seja o meio-campo da seleção de Portugal. O Vitinho aí com o Bruno Fernandes. Então eu acho que o Cristiano Ronaldo, eu fico pensando se depois dessa Copa do Mundo, se tudo levar a crer que o Messi vai brilhar como brilhou no anterior, e ele for o fiasco que tem sido nas Copas do Mundo, se ele vai continuar se considerando melhor que o Messi. E a gente tem que falar que é a melhor geração de Portugal, né? Por isso que eu estou dizendo. É a seleção pronta. Ele só teria que ser a cereja do bolo. Claro. E o Cristiano Ronaldo não consegue ser nem essa cereja do bolo com todo o histórico dele. E as imagens mostram isso. Essas imagens que a gente está colocando na tela, elas mostram exatamente isso. Ele reclama, ele se desespera, ele põe a mão na cintura, ele põe a mão na cabeça. Ele teve uma participação ruim para um cara que era considerado, e é ainda, né, um dos destaques dessa Copa. Ele é um jogador a menos. O Cristiano Ronaldo é um jogador a menos. Olha essa foto, Piper. Ele é um jogador a menos. Ele entra com os títulos. Ele não entra com uma boa forma, uma boa fase, a participação, ele não entra. O Pipo comentou esse jogo ontem em outro CNPJ, ele fez essa partida. Fala um pouquinho do Cristiano Ronaldo. Não, sim, eu durante o jogo falei, olha, para mim é inacreditável, porque esse é o pior jogo que eu já vi o Cristiano Ronaldo fazendo em toda a carreira. Aí depois acabou o jogo, falei, será que eu exagerei muito? Aí eu fui ver os veículos de Portugal. Em Portugal, o que se fala é o seguinte, por que ele ficou em campo? E outra crítica ao técnico Roberto Martínez Roberto Martínez, você já acabou com a melhor geração da seleção belga. Agora você quer fazer o mesmo com a geração de Portugal? Porque o Cristiano não só foi uma figura pálida, infelizmente, né? Eu falo isso com muita frustração, foi um a menos em campo, como numa das melhores jogadas da seleção portuguesa, ele tirou do Bruno Fernandes aquele que poderia ter sido o gol do desempate. Então ele errou tudo. E são 10 jogos em grandes competições, europeias e Copas do Mundo, nas quais o Cristiano Ronaldo não marca. Ele está a 10 jogos em branco. E o Pipo pautou a imprensa internacional. Não, porque você comentando o jogo, eu estava ouvindo os seus comentários, a gente tem aqui um looping de jornais do mundo inteiro que cornetaram a estreia de Portugal. Principalmente depois a gente vê o que o Messi fez. Antigamente na La Liga espanhola, o Messi fazia um hat-trick num dia, no outro dia o Cristiano fazia. Um fazia 2 gols num dia, o outro fazia outros 2. Aí como o Messi fez 3, falou, bom, vamos ver aqui o que o Cristiano vai fazer. Então a gente tem, o Cristiano parece uma triste sombra do grande jogador no The Athletic de Nova York, do New York Times. A gente tem também, vira a página para mim, o jogo de Portugal dizendo bola fora, desilusão na estreia da seleção com exibição pobre de Cristiano Ronaldo. Temos o L'Equipe dizendo mediocridade deplorável, desempenho fraco. Cristiano Ronaldo é criticado em Portugal após sua atuação desastrosa contra a República Democrática do Congo na Copa do Mundo. 10 homens e uma estátua. Esse é um jornal inglês que chamou o Cristiano Ronaldo de estátua. Portugal sacrifica mais uma Copa do Mundo pelo ego de Cristiano Ronaldo. Comentário, atuação sem gols de Ronaldo contra a República Democrática do Congo é o mais recente alerta para Roberto Martínez, que embora haja poucos indícios, porque ontem saiu todo mundo, tirou o Vitinha, tirou todo mundo que poderia fazer alguma coisa para deixar o Cristiano Ronaldo até o final. Lá, Cristiano Ronaldo fracassa. Mas informação da Rádio Monte Carlo, né? Cristiano Ronaldo está fechando, aliás,
O técnico Roberto Martínez está fechando contrato com o Al Nassr, o time de Cristiano Ronaldo. Ah, aí tem uma explicação, hein? Porque lá ele é rei, não é igual o rei da Arábia Saudita, que lá tem dinheirinho. Aí temos... Mas isso não pode atrapalhar Portugal numa Copa do Mundo. Isso não pode atrapalhar, isso é muito sério, né? O treinador manter o jogador porque ele está indo para o clube onde ele joga. Isso precisa ser comentado, isso precisa ser falado. Se isso acontece no futebol brasileiro, por exemplo, isso é um escândalo. É um escândalo. E também deve ser em Portugal. Se ele não jogou nada, se ele é uma estátua, aliás, achei ótimo esse título, né? É o melhor. 10 jogadores e uma estátua. Ele não pode, e ele tem que ser questionado. Tem que ser questionado pelos jornalistas, até pela Confederação de Futebol de Portugal. A gente não pode tirar os méritos de grande finalizador, que ele ainda é. O Cristiano ainda é um striker, né? Ele ainda tem muita força física, impulsão, velocidade, é um fato. Isso ele não perdeu. Agora... É um cara que entra caminhando em campo, né, Piperno? Você assistiu ao jogo ontem e comentou. É um apontamento que a gente precisa fazer. Veja, é muito bacana, né? Enfim, Morelli e Marília. Que coisa, agora que eu me dei conta disso. E Molina. Molina. Só você está destoando, Fábio. Os 4 M's, hein? Tá Mas os 4 M's de Metrópolis. Mas o fato é que, veja, é bacana a gente cultuar esses ídolos eternos e destacar o fato de que alguém com 40 anos ainda consegue jogar uma Copa do Mundo. Mas, assim, não dá para que uma seleção gravite em torno de um recorde. O Brasil de 2006, gente, não vamos esquecer que o Brasil de 2006, Roberto Carlos e principalmente o Cafu quebraram uma série de recordes. 140 e tantos jogos de seleção, 4 Copas do Mundo, não sei quantos jogos, mas não dava mais. Naquele momento, nenhum dos dois tinha mais condição de ser titular. Né? Então, mas a gente esticou isso e foi todo mundo atrás de bater marcas maravilhosas. A gente, talvez Portugal tenha também que passar por esse choque de realidade. Foi importante ter o Cristiano Ronaldo, um dos 10 maiores jogadores da história. Isso é raro, isso não é para qualquer um, só que não dá mais, né? Não dá. Concorda? Eu acho que não dá e o tempo vai dizer, e já está dizendo, com 41 anos, eu só torço para que ele não agonize em praça pública, né? É muito triste você ver um cara do quilate do Cristiano Ronaldo fazer uma Copa medíocre. Então, assim, eu torço pelo bem do futebol, pelo buchicho que se gira, pelo barulho que se faz, que o Cristiano tem uma participação condizente com a grandeza que ele representa para o futebol. Acredito que esse primeiro jogo não vai mudar a situação dele como titular do time, né? Não vão tirar o Cristiano Ronaldo do time agora. Pode ser que ele não venha participar da partida inteira, que é o que deveria ter sido feito, né? Em 2022, o técnico Fernando Santos colocou o Cristiano no banco. Ele terminou a Copa de 2022. Exatamente. Brigou com o Fernando Santos, mas depois o Fernando Santos foi demitido e ele ficou e o Fernando Santos vazou. Mas foi muito curioso uma informação que vocês trouxeram sobre o Roberto Martínez treinar o time do Cristiano Ronaldo. Exatamente. Por isso que tem que ter uma conversa aí. Tem que pedir explicações, né? Tem que pedir explicações. Você está assinando com o técnico, com o clube do Cristiano, e ele não sai do time, e a gente viu que ele jogou mal. Esse é o questionamento. Esse é o questionamento. O que você está pensando para a seleção de Portugal? Não para o Cristiano, para a seleção de Portugal. Eu fico só me colocando no lugar se fosse o Ancelotti fechando, renovando com algum time e usando o jogador na seleção brasileira. Aconteceu um pouco, né? Tem que questionar. O Ancelotti assinou com a renovação de contrato dele quinta-feira antes da convocação. Aí veio a convocação, mais muito menos aquele que a gente esperava dele, que fosse ter essa postura que a gente esperava do Ancelotti. Quem teve foi o Tuchel. A gente vai aos memes do dia e eu vou aproveitar para linkar com a minha cornetada. Põe o meme aqui do dia para mim, ó. Tô vendo o Ancelotti que merece cornetada todo dia. O meme do dia é o Cristiano Ronaldo agonizando, sendo atendido ali, respirando por aparelhos. E eu vou juntar com uma outra imagem do jogo de ontem em Dallas, porque na saída, quando acabou o jogo, por onde saiu o Cristiano Ronaldo, uma parte da torcida ficou gritando Messi, Messi. E ele aplaudiu de forma irônica de volta. Eu acho que essa relação dele, né, meio Prost-Senna com o Messi durante boa parte da carreira, ganhava um, ganhava outro, quem é melhor, quem não é, e ele se considera melhor que o Messi,
essa Copa era a chance dele, num time melhor, terminar por cima. É bom lembrar que aquela primeira Eurocopa que Portugal ganhou, ele estava no banquito também, que ele se machucou. Portugal ganhou sem ele em campo. Ele saiu contra no a França. comecinho do jogo. Ele saiu no comecinho do jogo. Então, ó, palminhas pra você também, Cristiano Ronaldo. Minha cornetada é pra você. Vou passar lá pros Estados Unidos, porque o do Ivan parece que é a mesma. É a mesma. Talvez eu compare, você fez essa ironia em que o Cristiano Ronaldo, ao bater palmas para a torcida, fez uma referência ao Messi, né, ironizando esse contexto. Eu comparo muito, me veio à cabeça agora, o Cristiano Ronaldo, para mim, é o Novak Djokovic. O Novak Djokovic do atual momento do tênis. O Djokovic é esse cara, que ele reage aos torcedores, ele se irrita quando ele é questionado sobre ser o maior, enfim... Ao contrário, por exemplo, do Messi, que não está preocupado com títulos, com números, com títulos sim, com números não. E para mim o Messi seria mais a essência do Rafael Nadal misturado com a genialidade do Roger Federer. Enquanto o Djokovic, para mim, seria o Cristiano Ronaldo. Mas a minha cornetada é no robozão, claro. Foi mal, não saiu. Se tivesse tido um espírito coletivo, um senso esportivo, poderia ter levantado a mão e falado assim, me troca que eu não tô bem, mas não jamais faria isso. Para nascer um jogador que vai fazer isso, viu? Ainda mais em Copa do Mundo, ainda mais com toda a vaidade do Cristiano Ronaldo. Mas, por exemplo, o Messi saiu de campo no final da partida da Argentina. Essa substituição, na verdade, ela é uma substituição pensada para sair aplaudido, né? Exatamente, exatamente. Depois de todos os gols e de tudo que ele fez. Porque ele poderia sair vaiado, o Cristiano Ronaldo. A minha cornetada é pro tempo perdido da seleção brasileira. E ontem o Danilo escancarou isso, né? Escancarou isso. O tempo perdido antes da chegada do Ancelotti, o tempo perdido depois da chegada do Ancelotti. Eu acho que a seleção sabia que estava nessa corrida de Copa do Mundo, sabia que estava atrás, e o Danilo admitiu isso ontem, e não conseguiu fazer nada que pudesse se juntar aos melhores. O Brasil perdeu tempo nesse ciclo de Copa do Mundo e tomara que não aconteça mais isso, porque os próprios jogadores estão admitindo que o Brasil não está no mesmo nível de algumas boas seleções que a gente está vendo nesta Copa do Mundo. A minha cornetada é para a participação sul-americana nessa primeira rodada de Copa do Mundo. Tudo bem, a Argentina ganhou, o Messi brilhou, palmas para eles que foram a exceção dessa regra. O fato é que mesmo a Colômbia, que venceu ontem a fraca seleção do Uzbequistão, a Colômbia precisou tomar um gol de empate para acordar. E quando o jogo estava em 2-1, a Colômbia ainda sofreu ameaças, inclusive já com 4, 5 minutos de acréscimo, a seleção do Uzbequistão teve a chance de empatar. Depois a Colômbia acha o terceiro gol na última bola do jogo. Mas, além da Colômbia, que eu achei que poderia ter apresentado mais, e com mais ambição, os exemplos óbvios de Brasil, Equador, Uruguai e principalmente o Paraguai foram muito decepcionantes. Vamos ver como essas decepções também, tivemos decepções no bolão. Vamos ver. O resultado do nosso bolão e os palpites para o jogo de hoje. Começa hoje a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, com mais 4 partidas. O bolão está sendo liderado por Fábio Piperno com 16 pontos. Mesma distância, para mim, 13 pontos. Porém, eu estava empatada com a produção do Corneta e com o seu Robson Morelli, mas abri um pontinho. Não sei qual foi o jogo que a gente fez diferente. Ontem eu abri um pontinho. Esse gol da Colômbia me deu um prejuízo. Ivan Moré subiu para 8, que é metade do que tem o Piperno. Precisa reagir. Os jogos de hoje já palpitamos também. Vamos aos palpites na tela. Hoje para a Tchequia e África do Sul, eu coloquei 2-0, Ivan Moré 2-0 e a produção do Corneta 2-0. O Piperno acha que vai ser 2-1 e o Morelli acha que será 1-0 para os tchecos. Os donos da casa hoje vão enfrentar a Coreia do Sul. Eu acho que vão vencer por 2-0, assim como venceram na estreia. O Piperno acha que vai dar empate 1-1, o Moré também. Morelli acha que só 1-0, tá fraquinho de gols esse jogo. E a produção do Corneta acha que será 2-1. Jogos pelo grupo A. Pelo grupo B, que é o grupo do Canadá, a Suíça vai jogar contra a Bósnia. Eu acho que vai ser vitória da Suíça por 2-1, o Moré por 1-0 e a produção do Corneta 2-0. Piperno, que é o rei do empate, ele quer que a Copa seja a Copa do empate, acha que vai dar empate entre Suíça e Bósnia 2-2 e o Robson Morelli, outro empate para a Suíça por 1-1. A Suíça que tomou um gol no finalzinho do Catar na estreia.
Para Canadá e Catar, eu coloquei empate por 1-1. Piperno acho que o Canadá leva por 1-0. O Moré 2-0 Canadá. O Morelli também 2-0 Canadá. E a produção do Corneta, que faz Ctrl+C, Ctrl+V em tudo que eu faço nesse bolão, que eu sou sempre a primeira a responder, foi lá e colocou 1-1 também. Para o resultado da enquete, Tomás Molina, não adiantou o senhor provocar, o senhor ameaçar e o senhor mandar todo mundo que está na redação ficar votando no Vozinha. Porque levou o troféu, assim como lá na FIFA não sabe o que faz, eles dão o troféu para o Messi, a nossa audiência deu o troféu para o Messi. Quem foi o destaque da primeira rodada? 54% votaram no Messi, 9% votaram no Mbappé, 11% votaram no Kane e a redação inteira do Metrópolis, com a ameaça de que perderiam o Vale-Refeição, votaram no Vozinha, 26%. Queria que vocês se despedissem aí, desse um plado que vai ser o dia de vocês, para a gente voltar amanhã, que é dia de jogo de seleção brasileira.